Em primeiro lugar, nós pedimos desculpas, nós estamos com um problema no nosso som, nós estamos aqui trocando todas as caixas de som, justamente para melhorar a qualidade do som. Tivemos ontem um curto-circuito, enfim, estamos fazendo o melhor que podemos. Por isso, algumas explosões, alguma estridência, especialmente, acho que o pessoal que está em casa vai sentir um pouco mais. Se alguém não estiver ouvindo bem, então faça algum sinal aí para eu falar mais alto. Eu vou evitar falar muito perto do microfone para evitar a explosão. Quando recebemos algum benefício de alguém, nós sentimos prazer. A gratidão, quando agradecemos o benefício recebido, passa a ser então um segundo prazer, tanto para quem agradece, quanto para quem recebe o agradecimento, uma vez que prolonga esse prazer sentido com o bem recebido, como um eco alegre da alegria sentida pelo bem que nos fizeram. É como uma felicidade a mais. Gratidão é alegria retribuída, é amor retribuído. É o desejo ou zelo de amor pelo qual nos esforçamos em fazer o bem àquele que nos fez bem. A gratidão não nos tira nada. Ao contrário, acrescenta. Ela não só prolonga a alegria sentida pelo bem recebido, como também torna nosso benfeitor igualmente feliz, ao retribuirmos com nosso gesto de gratidão o bem que dele recebemos. Ser grato é dividir com você o prazer que senti com o bem que você me fez. A gratidão, portanto, multiplica o bem. Pois agora não sou só eu que me sinto bem por ter sido beneficiado, senão que você que me beneficiou se alegrará comigo ao ouvir os detalhes do benefício que você me proporcionou. E aqui eu quero dar uma dica, porque na geração do corre-corre, nós temos já um modo bastante clichê de agradecer. Obrigado por tudo. Pronto, agradeci. Só que quem ama se preocupa com os detalhes. Eu gosto muito dessa frase de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Detalhes, essas miudezas não são outra coisa que não amor em ação. Uma coisa é eu dizer obrigado por tudo. E outra coisa é eu agradecer detalhando todos os pontos do bem que eu recebi. Os nossos benfeitores, sendo cristãos verdadeiros, dão sem esperar nada em troca. Não esperam o agradecimento, o reconhecimento, o louvor, nada disso. Mas é fato que quando nós agradecemos de modo mais detalhado, eles vão conseguir enxergar o tamanho do bem. Isso vai afetar a motivação, reforça esse desejo de fazer o bem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu tive a oportunidade de fazer com meu pai. Minha mãe já era falecida. Então, um dia, eu resolvi que ia fazer uma homenagem ao meu pai. Eu queria agradecer a ele, pelo pai que ele tinha sido, por tudo que ele fez por mim. E queria agradecer de modo gráfico. Então, eu convidei a uma peregrinação a Medjugorje por minha conta. Nada do outro planeta, não foi uma volta ao mundo. Era o que eu podia pagar. Eu era funcionário da Varig, não ganhava muito, mas tinha lá meus benefícios de descontos em passagens, hospedagem em hotéis. Então era o melhor que eu podia dar para o meu pai. Disso eu tinha consciência. E aí, voando para Roma, onde a gente ia fazer conexão,
onde íamos passar uns dias, eu tive a oportunidade de pegar na mão dele, olhar nos olhos e agradecer, sobretudo falando detalhadamente todas as passagens marcantes da minha vida, onde ele fez toda a diferença. E olha que interessante. Agora eu vou contar um pouco o outro lado. Com licença, pai. Muitos de nós temos dificuldade com os afetos, com esses momentos. E na maioria das vezes é porque não estamos acostumados. E é por isso que esses bons hábitos devem se espalhar. Eu, por exemplo, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer a mesma coisa pela minha mãe, que foi uma mãe maravilhosa. Porque quando ela morreu eu tinha 24 anos de idade. Eu não tive a oportunidade de escutar uma homilia dessa, que sensibiliza para essas coisas, que além de serem virtudes cristãs perfumadas, fazem toda a diferença na nossa vida afetiva. Eu achava que já era grato pelo fato de procurar ser um bom filho, bom aluno na escola, dar alegria a meu pai e a minha mãe. Isso era uma coisa inconsciente, então eu nunca tive essa preocupação em agradecer. Mas com meu pai, não. Com meu pai eu estava num momento de conversão muito forte. Na época da minha mãe, eu estava saindo do espiritismo. Não tinha uma caminhada católica, enfim. Com meu pai já era diferente. A gente rezava o terço todo dia juntos. E aí, eu pude pegar na mão dele e olhar nos olhos, mas ele não olhou nos meus. Eu não falo isso com mágoa. Eu entendo. Meu pai foi criado por uma tia-avó e por uma empregada. Porque quando meu avô paterno morreu, minha avó tinha 8 filhos, um de colo. E precisou, entre aspas, entregar 2 filhos para outros parentes criarem. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto interessante, que é o da providência divina. Porque tem gente que acha que se tiver muitos filhos vai ter problema, não vai conseguir dar estudo, a comida vai faltar, não vai. Deus apresenta sempre soluções como essas. E meu pai não foi um cara complexado, ou deu para ruim, porque não foi criado pela mãe. De jeito nenhum. Mas isso foi só um parêntese. Para mostrar como Deus cuida sempre dos seus filhos, daqueles que têm fé nele e que fazem a sua parte. Pois bem, então, meu pai não era muito afetivo, o que para mim não fez diferença, não tem o menor complexo. Meu pai me beijava pouco, me abraçava pouco. Para mim o mais importante foi o homem que ele foi, as virtudes que ele tinha, porque eu me espelhei nele como homem. E aí, ele sem graça. Quantos de nós não ficamos sem graça? Às vezes com um abraço, com um beijo. Olhar no olho, então. Você já fez isso? Você já teve essa experiência com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão? Porque quando a pessoa está inconsciente na UTI, ou pior, quando o caixão está baixando a sepultura, é tarde demais. Eu gosto muito dessa poesia de Marta Medeiros, que se chama Tarde Demais. No finalzinho ela diz: tarde demais é uma hora cruel. Tarde demais é longe a beça. Não é lá que devemos deixar florescer o melhor de nós. Então, Deus me concedeu essa graça. Eu pude externar.
E eu comecei, obviamente, falando aquilo que mais me marcou. E eu vou citar só um exemplo, porque a homilia não é para exaltar as virtudes do meu pai. Eu quero aqui simplesmente mostrar como se fazer um agradecimento, né, mais efetivo. Para sair desse obrigado por tudo. Chega, cansou. Né? Tudo de bom. O que você está desejando para a pessoa? Explica. O que você está desejando nesse tudo? O que está aí no pacote? Porque senão a gente vai vivendo assim, de modo insosso. Hoje eu vejo a patetice dos cumprimentos em grupos de WhatsApp. A gente está perdendo o bom costume de pegar o telefone e falar com as pessoas, e aí eu me incluo. De repente, quando a gente vê, a gente está engolfado, esses maus hábitos tomam conta. Então, que tal pegar o telefone e cumprimentar o seu parente, o seu amigo? E tem gente que ainda fica copiando e colando. É a modinha agora. Um coloca uns parabéns mais caprichado, aí os preguiçosos fazem o quê? Copia e cola. Ah, fala sério. A afetividade está morrendo. Ninguém tem tempo para ninguém. Mas quem quer faz. E aí, eu comecei falando para meu pai. Pai, eu quero agradecer a você o exemplo de homem que você é. Eu quero falar da primeira cena mais marcante, que me fez sentir o seu amor por mim. Quando eu, na época do exame de admissão ao colégio militar, precisei da sua ajuda e você me dava aula. Me levava para a Secretaria-Geral do Exército para fazer questionários, corrigi-los, tirar dúvida. Usava o tempo do lanche, os intervalos de café. Não tinha vergonha de levar o filho para o trabalho, porque tem uns que têm. E assim eu fui narrando tudo o que meu pai fez por mim. Então, quando a gente agradece, a alegria passa a ser nossa. Essa felicidade agora é nossa e não somente minha. E como o ser humano nasce orientado para o bem, você vai se motivar a repetir o bem que me fez pelo efeito benéfico que você viu que o seu favor causou em mim. Que a gente não precise da gratidão de ninguém. Porque no mundo, muitas vezes, nós vamos nos deparar com pessoas ingratas. E isso não deve frear a nossa caridade. Porque Jesus ensina a não pagar o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem. Isso deve nos estimular a fazer ainda mais. Por quê? Porque fazer ainda mais é um fazer por fé. E não há ato de fé, não há ato de amor que não fique sem uma grande recompensa no céu. Porque é o amor que vai nos levar para o céu. O amor informado, alimentado, cuja fonte é a fé. Já o egoísta não sente prazer em receber porque nem nota o benefício recebido. E aqui eu pergunto, que pessoas fizeram diferença na sua vida? Você já teve essa oportunidade de agradecer? Se não teve, fica de dever de casa já. E se você já teve, mas simplesmente disse obrigado por tudo, dei a dica. Vamos fazer diferente. Então, no caso do egoísta, é como se as pessoas ou a vida não fizessem mais do que sua obrigação em fazer-lhe favores. Quando ele se alegra em receber algo, sua alegria é só sua. Ele aguarda só para si.
E quando a demonstra, é mais para fazer inveja aos outros do que para fazer alguém feliz. Ele exibe o seu benefício, o prazer que é só dele. Esquece das pessoas que possam ter algo a ver com isso. Afinal, que importância tem os outros para o egoísta? E por isso o egoísta é ingrato. Não porque não goste de receber nada, senão porque não gosta de se sentir devedor de ninguém. Porque teme que, ao reconhecer o benefício recebido, o benfeitor venha um dia lhe cobrar o favor. O egoísta não gosta de retribuir. E a gratidão, de fato, retribui um bem recebido com agradecimento. Ele não gosta de partilhar porque é morrinha, é mesquinho. O egoísta só conhece suas próprias satisfações, sua própria felicidade, pelas quais zela como um avarento zela pelo seu cofre. A ingratidão é a incapacidade de retribuir, sob a forma de alegria ou sob a forma de amor, a alegria pelo favor recebido. O egoísta não sabe o que é consideração pelos outros, apesar de exigir essa consideração dos demais. A gratidão se distingue da ingratidão precisamente por saber reconhecer no outro a causa de sua alegria. E eu pergunto para você que é casado, para você que é casada, você já teve esse momento de pegar nas mãos do seu esposo, da sua esposa, olhar nos olhos e falar em algum aniversário de casamento, especialmente os mais marcantes, bodas, e dizer o quanto que você admira o seu marido, a sua esposa, em que esse marido, essa esposa lhe edifica? Procure, mesmo que a relação seja difícil, mesmo que seja uma ou duas virtudes, alguma coisa vai ter com certeza. Faça isso. É muito raro ver isso nos casais. A gente vê departamento de cobrança, isso sim. Aí as pessoas são rápidas. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Para pedir, para exigir, para cobrar, para criticar, para rebaixar. Só que esse não é o modo cristão de viver. Não é o modo cristão de agir. A gratidão se regozija com o que aconteceu. É alegria pelo que aconteceu. É o inverso do arrependimento ou da nostalgia, que são sofrimento por aquilo que passou. O arrependimento, sofrimento pelo que eu fiz ou deixei de fazer, e a nostalgia, sofrimento, saudade por aquilo que eu não tenho mais. É também o inverso da esperança, que deseja algo que ainda não tenho, ou ainda o inverso da angústia, que teme algo que possa vir a acontecer. Então vejam aí quantas emoções. E a gratidão será sempre uma escolha. Você escolhe ser grato. É muito fácil. E aí, na gratidão, nós seremos sempre felizes. A gratidão faz bem. Como toda virtude faz bem. O ser humano foi feito para ser virtuoso. Quando é virtuoso, ele se sente bem. Quanta gente infeliz porque as escolhas não são no sentido da virtude. Portanto, não estão vivendo no modo amor. É o egoísmo que está falando mais alto. O reconhecimento próprio da gratidão é o conhecimento de um bem recebido, ao passo que a esperança é a imaginação de um bem futuro. Se entre nós homens é assim, é muito importante a gratidão para com Deus de tudo que temos e somos na vida, pois a Bíblia nos diz: o que tendes que não haveis recebido? E ainda, em tudo dai graças a Deus. O evangelho de hoje. Nós vimos essa passagem dos 10 cegos, só um voltou para agradecer. Né? E aí nós vemos que Deus espera o nosso agradecimento, porque Jesus fez ele notar isso. E aí está um recado para nós. Embora Deus não precise
da nossa gratidão, do nosso louvor, do nosso amor. Deus não precisa de nada, Deus se basta em si mesmo. Nada pode alterar o ser de Deus. Agora, Deus é Pai. Eu estou falando aqui de uma relação. Então, uma vez que nós somos seres sensíveis, uma vez que, como ensina Santo Tomás na Suma Teológica, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, Deus precisa se comunicar conosco de modo humano. E para que nós possamos ser bons, uma vez que estamos exilados da nossa pátria definitiva, que é o céu, para que nós possamos chegar ao céu, Deus nos ensina virtudes, porque sem virtudes ninguém vai entrar no céu. Absolutamente ninguém. Então, por isso que Deus, na pessoa de Jesus, mostra a ingratidão dos 9 que se curaram e não voltaram para agradecer. Louva a gratidão daquele que estrangeiro voltou para agradecer. E aí, o fato de que quem voltou para agradecer seja um estrangeiro, para nós também tem um recado. Quantos de nós, católicos, não somos menos fervorosos do que os nossos irmãos evangélicos ou espíritas? Quanto espírita não é bem mais caridoso do que nós? Quanto evangélico não é fiel ao dízimo todo mês e dá 10%? Quanto evangélico, quando convocado para vigílias de oração e jejum, não vai? E o católico não, fica na leseira. Vai a uma missa no domingo e acha que cumpriu a obrigação, está tudo bem, está tudo ótimo, não trabalha virtude, não lê a Bíblia, não medita. Olha aí. Então, o estrangeiro aí é o que vai agradecer a Deus. Sendo que os outros 9 tinham que conhecer melhor a doutrina. Deus estava esperando o gesto de gratidão deles. E, sobretudo, nesses dias de eleição, quantos católicos não estão votando como pagãos, em função das suas paixões desordenadas, em função à adesão a ideologias completamente anticristãs? Se esquecem que diante da urna tem que estar o catecismo, tem que estar a Bíblia, a palavra de Deus, isso é que deve orientar o voto. Mas votam porque esse candidato vai beneficiar a minha categoria. É o egoísmo. É a própria depravação moral da sociedade que fala mais alto. É o politicamente correto. É tudo menos Deus. Não tem na igreja o seu partido, em Jesus Cristo o seu candidato. Os ingratos... Perdão. Todo pai se alegra pelo bem do filho. E como a gratidão é uma virtude, quando somos gratos, Deus se alegra conosco. Os ingratos vivem inquietos, incapazes de se saciarem, de se satisfazerem, de serem felizes. Eles não vivem, dispõem-se a viver, como já dizia o grande orador romano Sêneca. Como dizia Pascal, esperam viver. Você não reconhece aquilo que tem. Sempre querendo alguma coisa que não tem, ou chorando aquilo que já foi. Um dos motivos de tanto adoecimento psiquiátrico é isso. Eu não vivo no presente, eu estou desconectado. Já o sábio regozija-se com o viver, claro, mas também com o ter vivido. E nesse sentido, a gratidão pode ser uma filosofia de vida. Tem um programa no YouTube, um vídeo, de um monge
Steindl-Rast. É difícil o nome dele, alemão. Quem quiser, depois, no final da missa, eu soletro. Bom, vamos lá, rapidinho. Steindl, tracinho R-A-S-T. Para o pessoal que está em casa aí, que depois pode voltar a fita. Ele fala magistralmente sobre a gratidão e sobre os benefícios da gratidão. A gratidão é essa alegria da memória, esse amor do passado, a lembrança alegre do que um dia foi. E um pequeno detalhe, esse monge diz aquilo que a ciência está confirmando hoje em dia, que as pessoas mais felizes são as pessoas gratas. Inclusive, isso a gente vê nos nossos conventos, nas nossas clausuras, o quanto que os monges e as monjas são longevos, vivem muito tempo. E o quanto que eles são felizes. Toda vez que eu levo alunos da catequese a algum convento de clausura, é voz geral. Nossa, como elas são felizes. Eu nunca imaginei com a mulher presa, uma vez falaram assim, porque as enclausuradas estão atrás de uma grade, né? Eu nunca imaginei que uma mulher presa pudesse ser tão feliz. Elas exalam felicidade. E não só as enclausuradas. Vá lá visitar as missionárias da caridade de Madre Teresa de Calcutá. O ar daquele convento é diferente. Todas as pessoas falam, a gente sente uma coisa diferente aqui. A gente sai mais leve. É como um descarrego. Incrível, mas é isso. E caríssimos, a gratidão deve acontecer também até em situações de perda. Ora, a Bíblia diz em tudo dai graças a Deus, então também nas situações de perda. A melhor maneira de curar os infortúnios é com a lembrança boa daquilo que perdemos e aceitando que essa perda aconteceu. Especialmente na situação de luto. Veja que só sente saudades quem amou ou quem foi amado. Então, olha que bacana quando a gente coloca o foco no lugar certo. Eu gostaria que minha mãe tivesse presente no dia da minha ordenação. E até nesse dia veio um vento, que eu acho que foi uma bafejada do diabo, né, para me fazer como que suspirar, ai, poxa, minha mãe não está aqui. Mas graças a Deus o Espírito Santo falou no outro ouvido, mas você teve uma mãe maravilhosa por 24 anos. E quem não teve? Quem teve uma mãe ruim? Cala tua boca, vida que segue. A gente sempre tem a oportunidade de enxergar o outro lado. Basta querer. E é muito importante a gente saber a quem escutar. Por isso eu faço muita questão de, nas homilias, dar as regras de discernimento dos espíritos. Porque todo diálogo com o demônio tira a paz interior. Ao passo que os diálogos com Deus nos dá paz. Ainda que a emoção que eu possa estar sentindo aqui agora seja de tristeza, de culpa, do que for. É uma tristeza consolada, é uma culpa consolada. Dessa tristeza e dessa culpa vai sair um fruto bom. Isso não me derruba, isso vai ser passageiro. E as coisas do diabo não, são permanentes, nos derrubam, nos paralisam. E vão nos fazer nos queixar com Deus. Ficar chateados com Deus, porque tudo que o diabo quer é que a gente brigue com Deus. Então eu costumo dizer nos funerais, saudade é o amor que fica. Olha aí. Então, trata-se de aceitar o que é e também o que não é mais, e de amá-lo como tal, em sua verdade, em sua eternidade. Trata-se de passar da dor atroz da perda à doçura da lembrança, da amputação à aceitação, do amor dilacerado ao amor consolado. E vejam que bela oração que Madre Teresa de Calcutá fazia. Senhor, agradeço-te mais por aquilo que me tomas do que por aquilo que me dás.
E sabem por quê? Porque quando Deus nos toma algo, é para testar os nossos afetos, é para derrubar os nossos apegos e calibrar o nosso amor. Quantas pessoas não perdem a fé por causa de um luto? Se revoltam com Deus. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético para que vocês possam entender. Imagina, sua mãe morreu, cumpriu a missão dela, foi para o céu. Ela está muito bem, obrigado, melhor do que qualquer um de nós aqui, melhor do que a pessoa mais rica aqui no planeta, mais bonita, mais inteligente, mais tudo. Se você entra em crise de fé por causa disso, é porque sua fé está defeituosa e Deus quer justamente ajustá-la para que você também possa ir para o céu. Então está dando oportunidade de calibrar a fé. Então é aí que de repente eu vejo que eu não acredito que a vida continua, eu acho que a morte é o fim da vida, eu não estou convencido que vamos ver cores que nunca vimos, ouvir sons que nunca ouvimos. E aí começam outras questões também. Que Deus me abandonou, que Deus não é justo, porque minha mãe morreu quando eu tinha 24 anos. Quantos não tem a mãe aí até a velhice? E por aí vai, o diabo vai jogando os argumentos todos que ele sabe que podem nos derrubar. Ele nos conhece, ele não dorme. Desde o dia que a gente abriu os olhos para esse mundo, o demônio conhece a gente. Ele sabe como jogar. Da mesma maneira que Deus também nos conhece e sabe muito mais do que o demônio como jogar. E as escolhas são nossas. Pois bem, quando a gente é grato, vai acontecer algo muito bom no nosso organismo. Ele será inundado dos hormônios da felicidade. Vocês sabiam que o organismo produz dopamina quando a gente recorda momentos especiais e agradece? Que produz serotonina quando nós somos otimistas? A gratidão é um otimismo existencial. Eu conto o meu jardim pelas flores e não pelas folhas que caem. Eu dou valor ao que eu tenho. Quando a gente comemora as conquistas, tudo isso é muito benéfico. O Dr. Mário Borba, cardiologista, dizia num artigo que 30 minutos de meditação fazem mais bem no longo prazo do que a caminhada. Olha aí. Essas meditações, sobretudo, que vão terminar com a oração de agradecimento, quando eu vejo o quanto que eu sou feliz e me alegro por isso. E aí eu quero contar para vocês uma historinha interessante, cheia de conhecimento, cheia de ensinamento. Um homem rico olhou pela janela e avistou um pobre vasculhando lixo atrás de algo para comer e pensou: graças a Deus eu não sou pobre. O pobre levantou o olhar e viu um pouco à frente um sujeito que falava sozinho perambulando pela rua e pensou: graças a Deus eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse para si mesmo: graças a Deus eu não estou doente. Por sua vez, o doente, já no hospital, viu uma maca com um corpo embaixo do lençol e disse a si mesmo: graças a Deus eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pode agradecer por nada. Que tal agradecer a Deus hoje por todas as bênçãos que Ele já lhe deu? Pelo presente que é a vida e por tantos dias lindos. Mas o que é a vida? Para entender melhor o que é a vida, eu lhe sugiro visitar 3 lugares: um hospital, uma prisão e um cemitério. Porque no hospital você vai ver quão valiosa é a saúde. Na prisão, a gente vê o valor da liberdade. E no cemitério, a gente entende que a vida passa como um sopro, como diz o Salmo. E no cemitério, entendemos que a terra que a gente pisa hoje será o nosso telhado amanhã. A terra que está por baixo vai estar por cima. A esta vida chegamos todos sem nada.
e dela partiremos com nada. Devemos então ser humildes diante de Deus e ser gratos por cada dia, por tudo que somos e temos. E esse vai ser o seu dever de casa essa semana. Vai parar, fazer uma oração e começar a contar as suas bênçãos. A começar pelo dom da vida. Deus não tinha obrigação de criar você, nem eu, ninguém de nós. E criou. E nos cria destinados ao céu, nos dá toda uma estrutura. E a gente começa a ser grato pela igreja, pelos sacramentos. Né? Você anda, você enxerga, começa a agradecer a Deus por tudo isso aí. Você tem fé, tem gente que não tem o consolo de uma fé. Você tem paz interior. Quantas pessoas não estão no Rivotril aí, vivem ansiosas, cheias de problemas? Aí você vai ver quanto tempo você vai gastar na gratidão. E vai ver o quanto que é feliz. O quanto que a gente fica ali, reclamando, murmurando por migalhas. Imagine se você acordasse rodeado das coisas pelas quais se sente grato. Não seria bem diferente do que acordar rodeado pelas coisas das quais você reclama? A gente pensa e fala naquilo que a gente foca. O que enxergamos é o que a vida da gente se torna. O que você enxergar será a sua realidade de vida. Se enxergamos o que é bom, a vida é boa. Se só enxergamos desgraças, a vida é ruim. Se eu não sou grato pelo que tenho agora, o que me faz pensar que serei feliz com mais? Olha aí, que doido, né? Isso é uma questão de inteligência emocional. Lembra quando eu falei de inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É eu enquadrar as minhas emoções naquilo que a minha razão me manda. É domar as emoções pela razão e não ser dominado pelas emoções. Não ter a razão embaçada pelas emoções. E quando nós temos o auxílio da inteligência espiritual, tudo melhora. Eu falava na semana passada sobre essa outra inteligência que nós vamos construindo no campo dos valores, que acaba sendo uma escolha nossa. Eu vou lá no meu armário de referências, eu falei disso, aqui no cabeção, e vejo as passagens bíblicas, as frases dos santos que vão me servir, que vão me ajudar a ter uma atitude diferente, a reagir bem aqui agora ao que está me acontecendo. E aí não tem como melhorar, não tem, perdão, como não melhorar. Quando sabemos, por exemplo, que Deus é justo, que nos ama, que não nos abandona, que nos quer no céu, que essa dificuldade que eu estou passando é para eu aprender alguma coisa e eu confio que rezando a Deus Ele vai me mostrar o que eu tenho que aprender e eu vou crescer. Pronto, muda tudo, não tem como não mudar. Mas, se a gente não consegue enxergar as coisas assim, é porque estamos precisando de ajuda em alguma das duas inteligências. Para a inteligência emocional existe terapia, uma boa terapia com um bom terapeuta cristão. E para a inteligência espiritual existe a direção espiritual, existimos nós, padres. Mas tem gente autossuficiente que não procura nenhum nem outro. Não procura o psicólogo, não estou doido. Eu não entendo porque ele não procura a gente. A gratidão torna o que temos insuficiente. Deixa a mente em paz com o que nos rodeia. Transforma uma refeição em banquete. Casa em lar. Estranho em amigo. Dá sentido ao passado. Traz ao presente. Traz paz ao presente e visão para o futuro. E aí eu termino contando para vocês um caso que me aconteceu em Goiânia. Quando viajei para lá, uma vez, eu estava num quiosque chamado Bulldogs, daí a dica, quem for, show de bola. Aliás, Goiânia é a terra do pit dog, acho tão engraçado esse termo, pit dog. E aí, estava eu lá, no meu pit dog, e aí começaram a aparecer mendigos. Mas assim,
um atrás do outro. Veio o primeiro, eu ajudei. Veio o segundo, eu ajudei. Quando veio o terceiro, eu não disse para vocês que aqui não tem água benta, que é sangue, você começa, ai caramba. Acontece. A gente tem que, justo, aprender a domar as nossas emoções, os nossos sentimentos e orientar as nossas ações segundo o Evangelho. Senti. Ai, caramba. Mas, engoli a seco e falei, Senhor, eu sou uma pessoa privilegiada, eu estou aqui, eu posso pagar os meus sanduíches, esses coitados não podem. Lógico que se pedir um dinheiro, eu falava, se você quiser um lanche, eu pago para você. Mas dinheiro eu não dou. Porque a gente não sabe, né, o que vão fazer com o dinheiro. Está com fome? Venha, sente. E aí, paguei. Agora, uma coisa que a gente fica chocado é a frieza dos corações das pessoas. Que tem gente que sequer olha na cara desse povo para dizer o não. Ou então, quando diz um sim, é um sim com tanta má vontade que é humilhante. E aí é melhor não dizer sim desse jeito. Eu fiquei de cara, tinha uma mulher grávida com a menininha. E ela estava com um sanduíche na mão para 2 pessoas comerem. E ela rodou ali e ninguém fez nada. Eu deixei de propósito, eu ia correr atrás dela. Falei, não acredito. Aí eu falei, minha filha, sente aí. Aí eu mandei um refrigerante. Perguntei até se queria suco, porque qual é a medida da caridade? Você dá para o outro aquilo que você gosta. Porque a tendência da gente é pegar o que tem de mais barato, né? Aí tubaína, sei lá o quê. E aí, não, a gente quer Coca-Cola, tudo bem. Aí mandei trazer o sanduíche para a menininha, uma porção de batata frita para as 2. Maravilha. E aí, justo, eu comecei a rebater aquele negócio do, pô, quanto mendigo. Que eu já estava avistando outro que estava chegando. Senhor, eu quero te agradecer, porque não sou eu que estou pedindo. Não sou eu que estou aí desse lado. Eu estou do lado de cá. Isso é um privilégio muito grande. E aí comecei a falar, eu sou devedor teu. Tudo que eu fizer é pouco, em função dos pecados que eu já cometi. Em função do céu que me aguarda. Me ajuda a lutar contra os meus apegos. Eu jamais quero sentir isso novamente. Aí a gente tem um momento de oração. Aliás, os santos nos ensinam isso. Que nessas situações da vida a gente pode se recolher e entrar em diálogo com Deus. E é importante isso, sobretudo nesses momentos críticos. Porque aí eu tenho que reagir bem, de acordo com o que o Evangelho manda. Então, quando você estiver discutindo com seu pai, com a esposa, entra em si mesmo, conversa com Deus. Para pensar, raciocina. Porque com certeza o resultado vai ser outro. E aí veio esse outro rapaz e estava pedindo ajuda. Aí eu falei, você não está com fome? Aí ele, estou. Então, vamos lá, senta aí. Mandei trazer um sanduíche para ele, um suco. A minha batata frita estava pela metade, ofereci para ele. E aí vejam, ele contando que chegou do Piauí, fazia 15 dias. E estava tentando a vida em Goiânia, porque estava tudo muito difícil, em Alagoas. Deixou para trás a família e deu sorte de achar um ferro velho que pagava pelas latinhas que ele recolhia 50 centavos a mais. 1 quilo de latas que ele passava recolhendo dos lixos dava para ele 5,50. Ou era R$6? Bom, digamos que 6. Aí eu falei, quanto você consegue recolher por dia? Ele, varia. Tem dias que eu consigo recolher 5, 6, né? E aí eu comecei a perguntar, e você mora onde? Cada hora eu estou num lugar diferente. São quartos que tem num bairro aqui mais simples e que cobram R$50 da gente. Então imagina, um cara que junta, digamos, 5 quilos de latas, haja lata, ganha R$30.
para pagar 50 para ter um teto. E aí, como é que você faz para comer? Não, tem lugares que às vezes dão quentinha, normalmente é igrejas, ele falou, né? E também, às vezes a gente tem que mendigar, né? Não tem outra solução. Aí eu fiquei assim, sabe, a gente se sente até um pouco mal, um pouco culpado de estar numa situação tão melhor, né? E aí, meu irmão, esses são os momentos em que a gente deve gritar de alegria, em que as nossas almas devem se encher de gratidão a Deus. Porque quando a gente olha aí no mundo, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas não têm nada, né? Então, que isso sirva de ensinamento, fica a dica, para quando vierem aqueles arroubos de queixa, de murmuração, sobretudo os piores, que são os de revolta. Porque muitas vezes a gente é muito feliz e não está sabendo. Mais uma vez, a felicidade vai depender do nosso foco. Por isso que a Sagrada Escritura diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.